Olá, bem-vindos de volta e hoje a dica vai ser como pintar aquela peça de cerâmica que ninguém nunca te contou. Vamos lá? Então vamos ao material que a gente vai precisar para a aula de hoje. Vocês vão precisar de uma peça já cozida. Aqui tem uma peça que a gente fez em outro tutorial, fizemos essa placa impressa com plantas frescas. E vocês vão precisar também de pincéis. Os pincéis que usamos são pincéis com cerda macia, pelo de Marta é um dos melhores, e engobes. Os engobes, mais à frente eu vou explicar um pouquinho como é o funcionamento dos engobes. Eu tenho comigo uma paleta de cores, porque os engobes mudam muito de cor, mas inicialmente não precisam disso. Então só o que a gente precisa para a aula de hoje é a peça cozida, pincéis, engobe e água para misturar o engobe ou limpar os pincéis. Então vamos falar um pouquinho inicialmente sobre engobes. O que é que são engobes? Engobes são tinta que usamos na cerâmica, que pode ser tanto no estado dela cru como ela cozida, onde a cor vai permanecer. Por que eu preciso pintar a minha cerâmica com engobes ou com vidrados e não com a tinta normal? Se eu tenho essa peça de cerâmica e eu pinto com acrílico, aguarela ou qualquer outra coisa e levo ao forno para cozedura, a cor vai desaparecer. A cozedura é feita em alta temperatura, então a cor esvai-se. O que é que a gente precisa? A gente tem que trabalhar com cores, com pigmentos que continuem vivos após 900, 1000 graus. E é aí que a gente precisa de cores permanentes. Os engobes normalmente são barro, minérios ou óxidos misturados, que vai dar a paleta de cores. Para trabalhar com engolve, você precisa ter a criatividade de imaginar como a cor vai ficar depois. Facilita o processo para vocês e é uma dica fazer sua própria tabela de cores. Como eu fiz a minha tabela de cores? Eu peguei uma peça minha e pintei com todos os engolves. Fiz a pintura com todos os engolves e fiz a cozedura dela e fiz 2 vezes o mesmo projeto. Aqui eu tenho uma peça na primeira cozedura, que a gente chama de biscoito, e aqui eu tenho as mesmas cores vidradas. O que a gente pode ver é uma diferença bastante forte de cores entre a peça não vidrada e vidrada. Quando vocês forem escolher que cor pintar, a referência que vocês têm que ter é essa. Aqui as cores vão ser as cores finais do seu projeto, então sempre que vocês escolherem e já tem suas cores, faz uma tabela de cores e faz a seleção pela peça vidrada, ok? Então aqui escolhemos o salmão, amarelo e o verde. Quando usamos o engobe, são pigmentos pesados, então a dica é sempre mexer o seu engobe, porque senão você vai usar a água que está em cima do frasco e vai ficar uma cor muito transparente. Se você quer, se a intenção é ter uma cor transparente, deixe o engobe depositar no fundo e fique tirando de cima. Mas se você procura uma cor homogênea na sua peça, ter sempre uma colher e tá sempre mexendo esse engobe, ok? Aqui o que nós vamos fazer é depositar um pouco de engobe nessa paleta de cores. Então, eu procuro sempre mexer antes. Vou testar um pouco do amarelo. E um pouco do vermelho. O engobe pode estar mais líquido, mais espesso, depende se você quer uma cor mais clara na sua peça, como a aguarela, ou algo mais forte com preenchimento total. A gente no outro vídeo fez uma pintura com engobe, mas com a peça crua. Qual é a diferença de pintar uma peça cozida e uma peça crua? A diferença vai ser que com a peça cozida você tem menos risco. Por que menos risco? Porque em outro vídeo eu já falei que muitas vezes a peça pode explodir no meio da cozedura. Então imagine que eu pintei 30 pratos e eu tenho 10 pratos partidos. Então eu tenho uma perda de tempo no processo da pintura. Você pode optar então em ter a sua peça completamente cozida, que é o biscoito, e só pintar na segunda etapa, é opcional. Aqui o que eu faço é, quando a minha tinta está muito espessa, é o que eu vou ver agora com pincel,
eu adiciono um pouco de água. Com um pipeta, eu pego um pouquinho de água, adiciono a minha tinta e mexo. E o que eu vou fazer é pintar, preencher os lugares que eu vou querer usar esse salmão. Aqui eu vou fazer uma flor do salmão pro amarelo e as hastes eu vou colocar o verde. Vocês podem também misturar os engobes, embora vai ser um elemento surpresa a cor que vai sair. Então, quando misturar engobes, esteja preparado para surpresas. Sempre antes de mudar para outra cor, o que eu vou fazer é limpar o meu pincel ou usar um pincel novo. Agora eu vou para o amarelo. O amarelo já está mais líquido, então eu não vou adicionar água. E vou continuar a pintura da minha peça. Essa composição está sendo usada só 3 cores, mas vocês podiam ter uma paleta muito maior de cores. Aqui vou usar um pouco de amarelo nas hastes, só para não ficar completamente verde. Então aqui eu já tenho o meu prato com 2 cores pintadas. O que eu vou fazer é ir para a terceira cor, que é o verde. Pela magia do cinema eu tenho uma colher nova cá, são 3 colheres e não 2. E eu vou mexer a última cor, que é o verde. Eu gosto de colocar os meus engobes em frasco de vidro, por quê? Porque eu consigo visualizar qual a cor que eu tenho dentro, então facilita. Se fosse uma vasilha plástica, deveria ser transparente, mas eu sinto mais segurança quando eu trabalho conservando as minhas tintas em vasos de vidro. E todos esses vasos de vidro são reutilizáveis. E eu vou para a terceira cor, vou adicionar um pouquinho de água. Tentar pintar ao máximo os traços. O verde eu vou usar muito mais fino, então adicione sempre mais água. Se você quer uma cor transparente, a única coisa que vocês vão fazer é adicionar mais água e ele vai ficar bem claro. Como é uma folhagem fina. Outra coisa que eu posso fazer é pintar toda a minha peça em verde e depois limpar a parte de cima para ficar só essa parte das linhas visíveis. Dessa maneira a tinta entra nas veias, a parte que está mais profunda da minha impressão. E esse momento vocês podem estar misturando o verde com o amarelo para dar uma tonalidade um pouquinho diferente na ponta da folha. Trabalhar com pincel de ponta fina ajuda quando você tem traços finos, como é o caso da folhagem. Aqui a gente tem a peça pintada, que o que vai ser feito agora é uma nova cozedura. Antes de ir para a cozedura, vamos vidrar a peça. Isso a gente vai ver em outro vídeo, como vidrar a peça. Então essa peça seria vidrada e ia novamente para a cozedura, agora em uma temperatura mais alta. 1000 ou 1260, depende do tipo de vidrado que eu estou usando. Mas essa é a maneira básica que a gente tem como pintar uma peça de cerâmica usando engobes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.